Na sua família, tem gente que é lobo, mas com o namorado e a namorada, é ovelha. Tem gente quando todo mundo está olhando, é ovelha, mas entre quatro paredes, é uma loba louca. Cuidado, tem muita ovelha que está com a língua de lobo. A pessoa reza, mas a língua não para. A paz de Jesus, meus irmãos. Já deu para perceber que o vídeo de hoje vai ser forte, vai ser transformador. Então, se você quer realmente transformar a sua vida, o seu modo de agir, mudar de vida para viver coisas novas, um tempo novo, então já prepara o seu coração para escutar com amor essas palavras que o Padre agora vai nos falar. Uma pergunta que eu faço para você: você tem sido lobo ou ovelha no modo de tratar as outras pessoas? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Podemos parar com pregação de água com açúcar? Então olha para mim. Olha para mim. Nós somos lobos ou ovelhas no modo de tratar as pessoas? Depende. Depende. Se você gosta, estou mentindo? Mas se você não gosta, estou mentindo? Na sua família, tem gente que é lobo, mas com o namorado e a namorada, é ovelha. Tem gente que no trabalho, quando o patrão está, é ovelha, mas é só o patrão sair, que é lobo. Tem gente quando todo mundo está olhando, é ovelha, mas entre quatro paredes, é uma loba louca. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com o lobo em pele de... Estão me entendendo ou não? Tinha um homem que foi no zoológico e falou assim: olha, eu vim procurar trabalho. Aí o dono falou: olha, vem cá, não conta pra ninguém não. Eu só tenho um trabalho para você. Qual que é o trabalho? Você vai ser um macaco. Que? Olha, aqui não tem trabalho nenhum. Se você quiser ser um macaco, tem trabalho. E eu pago bem. Não, então cadê a fantasia? Daqui, ó, arrumou uma fantasia, ele pintou e ficou lá, né? Aí os menininhos chegaram: mamãe, macaquinho, jogaram banana nele, jogaram balinha. E ele ficou entusiasmado, aí ele ficou, né? E dando pirueta. O homem falou: ó, contratei um bom, dando pirueta para um lado, pirueta para o outro. Ele pegou na galha e foi dar um mortal. Quando ele deu um mortal, meu filho, o galho quebrou. Ele saiu rodando e caiu em cima do leão. Aí ele, quando ele caiu em cima do leão, ele ficou desesperado, segurou na grade. Mentira, gente! Socorro, o leão vai me comer, socorro! O leão puxou ele e falou com ele assim: para de gritar, senão nós dois perdemos o emprego. Era um outro homem. Diga para quem está do seu lado: não queira ser aquilo que você não nasceu para ser. Você nasceu para ser de Deus. Diga isso: você nasceu para ser de Deus. Quem nasceu para ser de Deus? É assim que estou entusiasmado. É assim, ó. Eu nasci para ser. O mundo quer que você seja de Deus. Ele quer que você seja o quê? Um lobo. Ah, mas eu sou uma ovelha. Não tem problema. A dentadura eu arrumo. Unha postiça de lobo eu arrumo. O mundo quer nos transformar naquilo que não.
o Senhor nos envia como ovelhas no meio de lobos, porque enquanto Ele, o bom pastor, estiver conosco, o lobo não pode fazer mal. Olha para cá e assuma isso. Não tenha medo do mal, mas fique perto do bem. Quem está perto de Jesus não tem medo das coisas ruins. Por que você sabe disso, padre? Se Deus é por nós, se o bom pastor está comigo, qual lobo que será contra mim? Teu bastão e teu cajado me dão segurança. Sabe como que o pastor conhece a ovelhinha está com saúde, se ela está doente? Não é pelo bé, não. Ele pega o bastão, que é um caniço, já contei isso aqui, enfia na lã até chegar na pele. Aí ele abre a lã e olha a cor da pele da ovelha. Se está aquele rosado, bem tranquilo, sem mancha, sem nada, a ovelha está com... Para Deus, o lobo será eternamente lobo, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê... Pode colocar roupa de ovelha à vontade, Deus está olhando e Ele está na balança de Deus. Se Ele é oportunista, o nosso Deus é providente, e no momento exato Deus vai prover o bem para o rebanho e irá rechaçar o lobo. Olha o que diz Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Eu não vou estender nisso aqui, mas eu quero fazer um comentário apenas. Não é porque eu estou falando, não. Assista alguns canais de programas religiosos. Parece que a pessoa teve uma lavagem cerebral, porque eles provaram por A mais B que milhões e milhões e ninguém vê. Pequenas igrejas, grandes negócios. Pode ter um programa desse, porque hoje em dia está por aí. São os falsos profetas que entram no rebanho e dizem: seus pastores não sabem, quem sabem somos nós. Descobriram a roda. 2000 anos de cristianismo, não, quem sabem somos nós. Durante 1538 anos os pastores não sabiam de nada, nós agora é que sabemos. Cuidado com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Não estão preocupados com o bem-estar do rebanho, mas com o seu. Cuida do rebanho, mas está interessado é na lã, é na carne, é na gordura da ovelha. Tinha um lobo que tentava chegar perto do rebanho de todo jeito. O pastor, o lobo corria. Ele tentava, falou: mas tá difícil, olha a minha cabeça cheia de galo, que pastor não deixa eu comer ovelha nenhuma. Aí um lobo mais velho, estava até banguelo, falou com ele assim: eu já fui bom nisso, eu vou te ensinar o segredo. Você tem primeiro que pegar uma ovelha, traga uma ovelha que o resto eu resolvo. Ele conseguiu pegar uma ovelha desprovida lá, levou, o mais velho matou e tirou a carne sem estragar a lã. Falou: agora você vai vestir de ovelha, aqui ó, você vai vestir de ovelha, vai se misturar no rebanho e faça tudo o que elas fizerem. Elas deitaram? Deita. Elas tomaram água? Tome. Elas comeram matinho? Come também. Elas berraram? Berre. Hora que o pastor estiver longe, sem ninguém ver, você pega as mais fracas, leva para o meio do mato e come. E não é que deu certo? E o pastor contando o rebanho, menos uma. No outro dia, menos duas. E ele não sabia, porque ele estava olhando, ele nunca viu lobo nenhum. Ele foi e comprou alguns cães pastores, que são aqueles cães que ajudam o pastor, e falou com os cães, né? Orientou. O que está acontecendo? Na primeira noite, os cães começaram uma latição,
pegaram no meio daquele tanto de ovelha o lobo disfarçado, e o lobo saiu gritando, e o pastor com a espingarda de 2 canos, meu filho, mas arrebentou o lobo. Falou: pronto, o rebanho pode descansar em paz. Qual é a moral da história? E por que os cachorros descobriram que aquele lobo era lobo e não era ovelha? O cheiro. Eles não olharam para as ovelhas, mas eles cheiraram as ovelhas. E o lobo, por mais pele de ovelha que tenha, ele continua sendo. O cheiro é diferente. O que é o cheiro? É um modo de agir. Se você quiser saber se quem está do seu lado é ovelha ou é lobo, não fica perguntando não: com licença, você é ovelha ou é lobo? Eu sou ovelha. Mas que olhos grandes que você tem, é para te ver melhor. Mas que patas grandes que você tem, é para te abraçar melhor. Mas que boca grande que você tem, é para te comer, otário. É o lobo, meu filho. Para você conhecer o lobo, você não pode olhar o externo, você tem que olhar o interno. Não é o exterior que conta, é o interior. Porque o lobo, ele pode estar com pele de ovelha, mas o agir dele é de lobo. Você conhece quem está do seu lado é ovelha ou lobo? É pelo modo de agir. O lobo, ele age na maldade, mesmo sorrindo, mas ele age na maldade. Cuidado, tem muita ovelha que está com a língua de lobo. A pessoa reza, mas a língua não para. Ela fala mal da vizinha, ela fala mal do marido, ela fala mal do pastor, ela fala mal. O negócio dela é falar. Cuidado, não estou falando que a pessoa é lobo, mas que ela está uma ovelha com uma língua de lobo, eu vou te contar. E eu finalizo com 2 questões. Primeira questão: um rapaz procurou um sábio e disse assim: sábio, isso serve para todos nós, para mim e para você. Eu tenho um gênio difícil, mas tem hora que eu sou tão calmo, eu amo tanto as pessoas, por que eu sou assim? Aí o sábio chamou, colocou a mão no peito dele e fechou os olhos. Descobri: 2 animais estão brigando aí dentro do seu coração. Quais são os 2? Um cão pastor e um lobo feroz. Eles brigam a todo momento. Um te leva para o bem, outro te leva para o mal. Um quer que você trate os outros na verdade, o outro quer que você trate os outros na mentira. Mestre, me responda e me tira dessa angústia. Qual dos 2 vai vencer a batalha, mestre? E o mestre respondeu: vai vencer aquele que você alimentar mais. Quem come mais, mais forte fica e vencerá a guerra. No coração do Padre Christian e no coração de todos nós e de você que me assiste nesse DVD, tem 2 animais brigando: um cão pastor e um lobo feroz. Qual dos 2 vai vencer? O que eu alimentar mais. Se eu pratico boas obras, missa, eucaristia, palavra, perdão, eu estou alimentando quem? O cão pastor. Fofoca, intriga, injustiça, mentira, roubo, eu estou alimentando quem? O lobo feroz. Qual dos 2 vai vencer? Não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos. Ovelhas ou lobos, o que somos? Acho que sou ovelha para uns e acho que sou lobo para outros. Talvez seja ovelha para os que não me conhecem, pois não sabem dos meus defeitos. Talvez seja lobo para os que não entendem os meus motivos. Mas Deus, que é o bom pastor, Ele me conhece quando ovelha e Ele sabe os meus motivos quando lobo.
Deus sabe se sou ovelha ou lobo. Todavia, minha preocupação não pode estar apenas nas conclusões de Deus, mas das pessoas que convivem comigo. Quero ser ovelha e às vezes não consigo. Não quero ser lobo e às vezes não resisto. Como São Paulo, não consigo fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Mas nesta luta, tomo posse de Filipenses capítulo 3, versículo 13b a 14. Uma coisa eu faço, esquecendo aquilo que fica para trás, me avanço para aquilo que está diante de mim, para o alvo, para o prêmio que é Jesus Cristo. Meus irmãos, todos nós nascemos ovelhas. Não queira ser aquilo que você não é. Meu irmão, essa palavra mexeu com você aí? Tenho certeza que se você ouviu com atenção e com amor, tenho certeza que sim, porque essa palavra é uma palavra capaz de nos transformar, de fazer enxergar os nossos defeitos, aquilo que às vezes afasta as pessoas de nós e nos afasta também de viver a promessa de Deus. Então, meu irmão, te convido hoje a colocar em prática tudo isso que o Padre falou, para que você possa transformar a sua vida. Sempre no final do dia, faça um exame de consciência, veja como que você está agindo, como que você trata as pessoas, veja qual é a sua real intenção em todos os atos que você tem. E fazendo isso todo dia, você vai perceber que aos poucos, sim, você vai mudando e mudando para melhor. Que esse é o verdadeiro sentido. A gente sempre cresce, a gente sempre evolui. Não podemos ficar parados no tempo, só vivendo, só deixando a vida nos levar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Compartilha com aquela pessoa que você sentir no coração, que vai ser edificante para ela escutar esse vídeo, esta palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se as conversas que você tem ouvido não te agradam, que tipo de gente você procura andar? Pessoa que te acrescenta ou que te diminui? Pessoa que soma ou divide? Pessoa que te torna pessoa ou que quer que você esteja no meio dos porcos como filho pródigo? Quais são as 3 peneiras? Primeira peneira é a peneira da verdade. Quando você for falar alguma coisa, isso é verdade? E tem gente que chega e fala assim: vem cá, tá sabendo da última? O que é? É sobre a vizinha. Mas o que você me falar é verdade? É verdade. E pode ser verdade. Ninguém está isento de cometer erro. Nós somos fracos, a nossa carne é fraca. Então muita coisa é verdade. Então o que você vai dizer é verdade? Então peraí. Então passou pela primeira peneira. Qual é a primeira peneira? Verdade. Aí você joga na segunda peneira. Qual é a segunda? Necessidade. O que você vai me contar é verdade? Mas é necessário que você me conte? É uma coisa que precisa ser contada? Porque é um babado. Você vai ver o que vai virar Divinópolis. Então passou pela primeira, que é a peneira da verdade. Passou pela segunda, que é a peneira da... Aí você coloca o que você vai falar na terceira peneira, que é a peneira da caridade. É verdade? Você quer mesmo falar? Terceira peneira. Se alguém fosse falar isso de você, você gostaria? Se você gostaria, pode falar. Se você não gostaria, não passou na terceira, não fale. A maioria de gente que fala demais não quer saber se é verdade ou mentira, fala porque ouviu, não tem necessidade nenhuma de contar, fala porque está acostumado e não tem um pingo de
caridade. O interesse é ferir o outro. Então vamos aprender quais são as 3 peneiras para que nós possamos pensar primeiro e falar depois. Primeira peneira: o que você vai contar é verdade. Não é porque você escutou que é verdade, não. Tem muita fofoca por aí. Procure saber se é verdade. Segunda peneira: necessidade. É preciso você falar isso. Tem que falar. É uma coisa que acrescenta a vida das outras pessoas. Terceira peneira: caridade. É o amor. Você gostaria que alguém falasse isso de você? Se passar pelas 3, fale. Se não passar por uma das 3, não diga. É conversa fútil. Verdade, necessidade, caridade. Cito para você 2 versículos bíblicos de Provérbios. Provérbios 16, versículo 23. Fala e você repete: a mente do sábio instrui a sua boca e acrescenta entendimento e conhecimento às suas palavras. Provérbio 16, 23. Olha que interessante. A mente do sábio instrui a sua... O que a Bíblia está me ensinando? Padre Christian, se você quer ter palavras de entendimento e conhecimento, pense para falar. Não fale para pensar. Se um sábio é aquele que pensa para falar, o tolo é aquele que fala sem. Provérbios 15, 7. Repita: os lábios do sábio falam com entendimento. Não é assim o coração do tolo. Quando eu li esse versículo no original, ele está escrito que os lábios do sábio, antes de falar, eles peneiram. Está escrito, foi esse, peneirar. Antes de você falar alguma coisa, peneire. É verdade? Eu tenho necessidade? Onde fica a caridade? Mateus 12, 36 ao 37. Repita. Só para nós aqui. E você que me acompanha em casa. Só para nós. Fala para quem está do seu lado, você que está assistindo aí também. Você será salvo ou condenado pelas tuas palavras. Fala isso aí. Gente, olha para o padre e responda em voz alta. Isso é sério ou não é? Gente, isso é muito sério. Jesus está dizendo em Mateus 12, 36 ao 37, que a nossa salvação está na ponta da nossa língua. E eu leio na Bíblia: no dia do julgamento, quando você morrer e se apresentar perante o Criador, no dia do julgamento, todos, sem exceção, devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado. Porque serás justificado ou condenado de acordo com as suas palavras. Foi Jesus quem disse isso. Leia lá na sua Bíblia, Mateus 12, versículo 36 ao 37. E eu quero jogar uma pergunta para você. E não tenha vergonha de pensar. Ninguém ainda consegue ler o pensamento. Qual é o conteúdo das suas conversas? Você conversa mais de quê? Quando você reúne com a sua turma, sempre tem uma turma, né? Quando você reúne com a sua turma, quando você está no seu trabalho, quando você está com a sua namorada, quando você está com seus colegas, o que faz parte dos seus diálogos? Ah, mas esse padre, ele quer que a gente fique falando de Bíblia. Quem está falando de Bíblia aqui? Tem muito assunto saudável, salutar, que engrandece o outro. Assuntos até sobre filme, futebol, literatura. Tem assuntos mil. Mas hoje, infelizmente,
4 assuntos, é aquilo que as pessoas mais têm falado. Primeiro assunto: dinheiro. Tem gente que só conversa sobre ou a conta da cara, ou eu quero comprar isso, ou eu quero vender aquilo, eu tenho que ter mais dinheiro, e a vida está apertada, é luz, é água, é dinheiro, dinheiro. Tem gente que só fala de coisas materiais. Segunda conversa que mais tem: falar da vida dos outros. Deixa eu cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Então cuidado se você tem falado de pessoas, se você tem falado daquilo que não lhe diz respeito. E olha para cá, se alguém chegar perto de você falando muito de uma pessoa, tenha certeza, ela tem inveja desta pessoa. Quem fala demais de alguém é invejosa. Como ela não é o que o outro é, não faz o que o outro faz e não tem o que o outro tem, qual que é a tendência? Chicotear. É a única arma que ele tem, não pode fazer mais nada. Então cuidado. Terceiro assunto mais falado: coisas fúteis, que não tem importância nenhuma. Você assistiu o BBB? Quem entrou, quem saiu? Fazenda, quem subiu, quem desceu? Gente, tem gente que não tem um assunto, só conversa de coisa fútil. Quarto assunto: conversa pornográfica. Tem gente que só fala de imoralidade. Tem gente que só pensa naquilo, e só fala naquilo, e só vê aquilo. Você já viu pessoa que só pensa bobagem? Você fala uma coisa, você faz um gesto, não tem gente assim? Esse é o conteúdo da conversa. Agora eu vou te lançar uma outra pergunta: se as conversas que você tem ouvido não te agradam, que tipo de gente você procura andar? Pessoa que te acrescenta ou que te diminui? Pessoa que soma ou divide? Pessoa que te torna pessoa, ou que quer que você esteja no meio dos porcos como filho pródigo? Ouça a si mesmo e descobrirá o quão espiritual ou mundano você é. Isso é para tirar o sono. Ouça aquilo que sai da sua boca. Preste atenção no conteúdo da sua conversa, e você verá o quão mundano ou espiritual você é. Português é uma festa. Sabe que um senhor muito culto chegou num lugar, numa aldeia, e tinha alfaiataria Águia de Ouro. Aí ele: que lindo! Deve costurar belíssimamente. Ele entrou, falou: eu quero fazer um terno. Vai adiantar isso, vou tirar as medidas. Você, que coisa! Uma alfaiataria com esse nome, Águia de Ouro. O alfaiate, eu acho que nem para ele sabe costurar. Aí tirou a medida mais ou menos, deu uma cuspida no pote. Falou assim: meu senhor, eu não iria falar, mas como sou muito culto, tenho obrigação. A placa do seu estabelecimento está escrito errado. Errado? Vamos lá fora dele. Não estou vendo erro. Meu filho, Águia de Ouro está faltando o acento no A. Não, sou, não é Águia de Ouro não, é Agulha de Ouro. Tadinho. É agulha. Olha, português não é fácil. Nós que falamos português, se não vigiarmos é cada erro. Imagina estrangeiro para aprender português. Eles dizem que é uma das línguas mais... Cuidado, meu irmão, com a sua língua. Quem fala demais, tá bom dia ao cavalo. Quem fala o que quer... Tinha um homem no ponto de ônibus. Aí toda manhã passava um cara num carrão e gritava: ô corno! Ô cornão! Ele olhava assim: mas que você tá chamando quem de corno, hein? A semana toda o cara passou: ô corno! Ô cornão! Ele chegou em casa sexta-feira, pé
pé da vida. Falou, ó, tô falando que você tá fazendo nada não, mas você abre teu olho. Abre teu olho, porque o homem que é macho, ele perde a cabeça e mata. Eu tô no ponto de ônibus e tem um homem passando e gritando, ô cornão, ô corno. Eu tô, ô bem, só você que tá no ponto? Isso é um homem que não trabalha só, é um vagabundo desocupado. Ele fica passando o ponto de aí, eu falei isso para todo mundo lá. Ah, então você me consolou. Deve ser isso mesmo. Porque não sou eu que estou no ponto, não. Amanhã eu não vou ligar, não. No outro dia ele está no ponto, passa o homem. Ô corno, safado, fofoqueiro. Além de sacona, fofoqueiro. Alô, caiu? Tem uns que demorou aí. Gente, o que sai da nossa boca é aquilo que nós estamos pedindo que aconteça. Guarda isso. Eu conto esses casos para você guardar. Guarde isso. Tem gente que põe na cabeça uma coisa e ninguém tira. E ela começa a falar. E começa a falar, e começa a falar, e sua palavra está atraindo para ela coisas que ela não deseja. Você recebe aquilo que você fala. Eu recebo aquilo que eu falo. Diga amém? Então tome cuidado com aquilo que você tem falado. Tinha duas garças bonitas. Elas pousaram num terreno e tinha uma tartaruga. A tartaruga. Aí as garças ficaram olhando aqui. O que é isso, gente? Coisa horrorosa. Aí a garça olhou e falou assim: que é isso, tartaruga? Você está com o oi para fora? Pelo amor de Deus, eu tive um sonho que eu voava, mas eu sei que eu nunca vou voar. Mas vocês duas podiam voar comigo. Aí as garças olharam e falaram assim: mas como que nós vamos voar com a tartaruga? Ela falou assim: eu já sonhei. Tá vendo esse toquinho aqui? Uma pega de um lado, outra pega do outro, e eu mordo no meio. E vocês voam, eu vou... Depois vocês voam. Você é inteligente, hein? Então tá bom. Segura o toquinho aí. Pode voar? Aí as garças, ó, e ela lá. Quando foi passando em cima de uma escola, tinha uma menina brincando de bambolê. Ela olhou e falou assim: não, mas que coisa ridícula. Uma tartaruga mordendo um pau, carregando por duas garças. O mundo tá acabando mesmo. Eu nunca vi coisa tão ridícula. A tartaruga não suporta ofensa, porque com ela falou, leva na hora. Ela é do tipo de gente que não leva desaforo para casa. Tem gente assim? Ela abriu a boca e falou assim: você não entende nada. Morreu. Por que a tartaruga morreu? Por que ela morreu? Porque ela não pensou antes de falar. Se ela pensasse, ela não tinha falado nada. Deixa eu criticar. Tem muita gente que está arrebentando vida fora, não está parecendo a tartaruga? Fala sem pensar e você acaba caindo e se espatifando. Precisamos colocar a nossa boca à disposição de Deus. Fale isso. Precisamos